Então, muito bom dia a todas e a todos. Nós vamos, então, dar continuidade aqui à discussão do nosso minicurso nessa semana de História, né? Eu vou retomar rapidamente um pouco do que foi comentado ontem, para poder concluir os tópicos de ontem e a gente poder entrar, né, nos temas de hoje. Assim que eu conseguir a colaboração do programa PowerPoint, que ontem foi a mesma coisa, né? A gente acho que acabou trabalhando com uma janela, não foi, Carolina? Aí, Uma janela isso. representa o PowerPoint. Ele não estava querendo me dar a tela toda. O meu também tá assim, não sei o que tá acontecendo. Vamos ver se melhora aqui quando eu coloco Pronto. a tacinha aqui. Bom, nós falamos então no dia de ontem, né? Dessas duas ideias de inovação, particularmente inovação social e cultural, e também comentamos um pouco a ideia de grupos criativos, né? O que são e como funcionam. Eu trouxe essa imagem, é uma tela, né, de um artista plástico baiano em que representa um grupo de trabalhadores rurais jogando um jogo de damas na calçada, no mercado, né? E como esse momento de encontro, de conversa, de disputa, né? Tem uma dimensão aí lúdica e sensorial de interação, de diálogo, né? E principalmente de compartilhamento na tomada de decisões, né? De quando, como, né? Movimentar ou não as peças, né? A ideia aqui era justamente chamar a, a, a atenção para o, a presença, né? A articulação entre pensamento e ação que se constitui em qualquer atividade lúdica e sensorial, né, que nós genericamente chamamos de jogos, aí, desde práticas esportivas até jogos, né, de tabuleiro como esses, brincadeiras, enfim, todo tipo de jogo, né, que tem essa dimensão lúdica e sensorial, há sempre uma articulação entre pensamento e ação. Né? Então, a prática dos jogos não é uma prática milenar nos grupos sociais, nas diferentes civilizações, é um processo coletivo e também, principalmente, um processo criativo, né? Porque ele justamente promove sistematicamente, ininterruptamente, um diálogo contínuo, rápido, ágil, né? Entre pensamento e ação, né? Entre a tomada de decisões e a ação no jogo que pode custar, né, a vitória ou a derrota, um melhor ou pior desempenho numa disputa lúdica sensorial. Né? Eu trouxe também essas outras telas do mesmo artista, né, para chamar a atenção dessa representação entre figurativa e abstrata, né, de outros momentos de interação grupal, né, em atividades de lazer, de diversão,
de entretenimento, não é? Então, nós temos o exemplo aqui do grupo de música, né, visivelmente formado por artistas, né, amadores, né? Uma representação abstrata aqui na beira do rio, onde nós temos elementos de vida cotidiana, de trabalho e lazer, né? Vários músicos aí distribuídos pela água, né? Flutuando, ou com os pés dentro da água. É uma representação da atividade mercantil, né? Nas barcaças do Rio São Francisco, inclusive com a representação da carranca, não é? Esse elemento da paisagem cultural do Vale do São Francisco na primeira metade do século XX, o canavial, o tacho de engenho, né? E as garrafinhas ali de cachaça, né? Então, lembrando sempre que é muito comum, principalmente no trabalho rural, mas não só, né? E também nos jogos, né? O recurso à música, aos cantos, né? A lemas, a marcação percussiva, né? Nós podemos lembrar aí que, por exemplo, os protestos sociais na Argentina, da extrema esquerda à extrema direita, fazem sempre recurso, né, ao uso dos bumbos, né? São grandes tambores que são levados para a rua e são batidos sistematicamente, né, para enquanto os manifestantes entoam lemas, né, políticos e gritos de protesto, né? Então, a ideia é chamar a atenção, né, pôr em realce essa articulação entre imaginação, lazer, criatividade, né, e também conhecimento, né, seja nas artes, nas ciências, nas humanidades. Comentamos também o Domenico De Masi, né, um sociólogo italiano, né, da Sociologia do Trabalho da Universidade de Roma, que coordenou uma pesquisa sobre os grupos criativos na Europa, na segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, em que ele identifica, né, situações comuns em que imaginação e criatividade estiveram articuladas, né, conviveram e estimularam, se auto-estimularam na criação de teorias, de processos, de produtos, né, desde a área industrial, passando pelo campo das artes e chegando mesmo na saúde, na indústria bélica e na indústria moveleira e de decoração de interiores, arquitetura, né, os móveis funcionais da sociedade industrial. Há essas experiências em que a pesquisa localiza uma série de traços comuns, né, a esses grupos em diferentes países, em diferentes momentos. Domenico De Masi, então, chamou de grupos criativos, né? Por que grupos criativos? Porque são grupos de pessoas com diferentes formações, né? Muitas delas com várias formações distintas, por exemplo, o John Maynard Keynes, né, economista importante da primeira metade do século XIX, que participava, né, de um grupo que reunia cientistas, economistas, políticos, né, escritores, poetas, músicos, né? Então, a característica do grupo criativo, na pesquisa coordenada pelo Domenico De Masi, essa multiplicidade de talentos, de formações e a atitude cooperativa que praticamente, né, de uma forma espontânea, automática, se constitui, né, na mobilização de imaginação, né, de criatividade e pensamento, né, e racionalidade, ciência, cálculo.
E trouxe aqui essa afirmação do Domenico De Masi, né, nesse livro, A Emoção e a Regra, devemos dar vida a inúmeros grupos criativos. Né? Por que devemos dar vida a inúmeros grupos criativos? Porque, diz o Domênico e a equipe de pesquisa, né? Porque essa é uma tendência que se anuncia fortemente para a chamada sociedade pós-industrial no século XXI. Né? Lembrando que esse livro, Emoção e a Regra, é de 1989 e a primeira edição brasileira é de 10 anos depois, né, 1999, portanto, às vésperas da passagem para o século XXI. Também comentei aqui com vocês, né, a escassez, né, das obras do Domênico De Masi nas bibliotecas da Unesp. Né? Nós temos 5 títulos disponíveis nas nossas bibliotecas. Desses 5 títulos, todos eles estão disponíveis na biblioteca do campus de Assis, 2 no campus da Unesp em Bauru, enquanto que outras 7 bibliotecas têm apenas um título dentre esses 5. Né? O mais recorrente é o Ócio Criativo, talvez seja o mais famoso. Né? É também uma de mais fácil leitura, porque é uma entrevista onde ele faz um apanhado, uma síntese dos seus trabalhos. Né? O mais voltado para a nossa discussão é a Emoção e a Regra, que é o estudo dos grupos criativos, né? E o de maior densidade analítica e interpretativa, sem dúvida, é a Sociedade Pós-Industrial, né? O Futuro do Trabalho também é um título importante. Seja como for, nós temos, né, podemos dizer que o Domênico De Masi não pegou, né, na comunidade universitária da Unesp, né? Considerando que a pouca expressividade, né, da sua presença em obras publicadas no Brasil, nas nossas mais de 20 bibliotecas. Né? Também mencionamos aqui o que entender por inovação, né? O desenvolvimento contínuo de soluções para as mudanças globais. A nossa principal referência é justamente a Agenda 2030, né? Onde o tema da inovação aparece declaradamente, né? E inovadores são agentes sociais na dimensão individual, na dimensão coletiva e social, né? Pessoas, instituições, e todo ser humano é um inovador, né? Por natureza. Né? Então, podem ser inovadores, cozinheiras, cientistas, gestores, educadores, universidades, governos, empresas. Né? Trouxe o exemplo aqui do escorredor de arroz, né? Um utensílio de cozinha bastante conhecido, bastante popular e também bastante útil, né? Porque ele permite, com um único utensílio, realizar 2 procedimentos no preparo do arroz, né? Que é o processo de lavagem, né? E de separação da água do cereal. Né? E como essa unidade de dois componentes, né, foi desenvolvido justamente por uma mulher trabalhadora que tinha que voltar para casa no horário do almoço para preparar o almoço para o marido, os filhos e retornar para o trabalho no início da tarde. Né? Então, com o objetivo de ganhar tempo, ela procurou integrar em um único processo, né, a preparação do arroz, ganhando ali alguns valiosos minutos, né, no seu intervalo de almoço e de deslocamento do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Né? Então, a inovação ela é uma presença constante, né, no dia a dia de todas as pessoas.
Trouxe o exemplo, então, da inovação social no Brasil, o exemplo mais emblemático, mais conhecido, sem dúvida alguma, é o desenvolvimento da economia solidária, né? A partir de experiências iniciadas nos anos 80, e que, na década de 90, teve no economista e professor da USP, Paul Singer, falecido em 2018, né, o principal estudioso, né, e apoiador, incentivador e disseminador desta prática, inclusive com uma reflexão teórica bastante fundamentada, bastante amparada, né, em estudos de caso e de exemplos históricos. E a USP foi uma das primeiras universidades, por iniciativa do professor Singer, a criar uma incubadora, né, tecnológica de empresas cooperativas na perspectiva da economia solidária, né, em 1996. Né? Depois falamos também um outro exemplo de inovação social, a partir da experiência das ligas camponesas, né, na década de 50 e 60, até o golpe militar de 64. Falamos do Clodomir Moraes, um sociólogo que foi dirigente das ligas camponesas, foi exilado em 64 e que, nos seus 20 anos de exílio, aprimorou, né, uma reflexão sobre a experiência das ligas camponesas. Quando ele voltou ao Brasil em 1986, depois da anistia, ele se vinculou ao movimento do Sem Terra e trouxe para o Brasil, então, a metodologia do Laboratório de Organização Social, experimentado em vários países da África, da Ásia e da América Latina, e ampliou, não é, o trabalho de organização com a finalidade de superar o desemprego, tanto rural quanto o desemprego nas áreas urbanas. Né? E dei aqui o exemplo da inovação cultural, né? A escola Bauhaus, né? Escola de design, surgida na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e fechada em 1934 com a ascensão do nazismo, e como a União Europeia retoma, né, as propostas da Bauhaus, com um programa a ser lançado em 2022, né, uma nova Bauhaus, né, agora um programa da União Europeia e não de um grupo específico, mas inspirado, né, nesse grupo de artistas, arquitetos e designers da escola Bauhaus, né, na Alemanha. Né? Então, entre os princípios aí da Bauhaus, né, está a busca da produção de um ambiente saudável, né, bonito, funcional, né, agradável e que seja, nos dias de hoje, né, além de agradável e que contribua para o bem-estar individual e pessoal, com um acento, né, no ambiente centrado no bem-estar das pessoas. Depois mencionei aqui o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 9, em que a inovação aparece já no título, né, do objetivo, e as recomendações, né, para o desenvolvimento da inovação, desenvolvimento de pesquisa científica, foco em tecnologias industriais, incentivo, né, às práticas de inovação, a necessidade de um maior número de profissionais em pesquisa e desenvolvimento e também a ampliação de investimentos, né, em pesquisa e desenvolvimento. Mencionei também, então, que as práticas de inovação podem ser entendidas em três vertentes, né, em três dimensões.
né, o ato de inovação em si mesmo, né, como expressão da criatividade humana e do trabalho, a inovação como um campo de pesquisa e de desenvolvimento nas diferentes áreas das ciências e do conhecimento, e uma terceira vertente, que é pensarmos a inovação na esfera da cultura e como fenômeno social, né? Eu, então, diria a vocês que este mini curso trabalha prioritariamente na perspectiva dessa terceira vertente, né? Mas de olho na primeira e na segunda, no que diz respeito à inovação social e cultural. E aqui nós chegamos ao ponto em que nós paramos ontem, né? Como é que a universidade pode se engajar neste processo? E fiz então esse pequeno quadro aqui, procurando reunir essas informações que eu compartilhei com vocês, relativas à inovação e relativa aos grupos criativos, e como isso vai, então, pode ser mobilizado na universidade com a finalidade de formarmos, né, jovens profissionais dentro de uma cultura, né, de inovação e de trabalho criativo. Então, eu dispus aqui 5 colunas, né, eixos, estratégias, objetivos, né, avaliação e resultados esperados, né. Construir essa tabela a partir da, da proposição do Domênico de Masi, que diz que na sociedade pós-industrial, a formação de jovens estudantes, jovens profissionais, deveria contemplar, né, de forma articulada, esses 3 eixos, né? O estudo, o trabalho e a criatividade, né, o exercício de criação. Uma vez articulados, né, esses 3 eixos, nós teríamos um duplo processo, né, simultâneo. Um processo de diferenciação, né, a partir das experiências individuais e sociais dos estudantes, né, em todas as áreas do conhecimento, e, ao mesmo tempo, um processo de integração desses diferentes talentos, habilidades e competências, né, que, como ele nos sugeriu, né, são a base para essa, são o fermento, né, para a existência, né, o funcionamento de grupos criativos, né. O Domênico de Masi é muito cauteloso ao dizer que não há fórmulas para se criar grupos criativos, né? Na medida em que houver, até porque na medida em que houvesse fórmulas, né, a criatividade estaria sufocada, né? Então, cada grupo criativo, essa noção abrangente que ele construiu a partir dos estudos de caso, né, tem sempre as suas peculiaridades, a sua singularidade, né, e também alguns traços gerais que permitem a construção dessa tipologia, né, grupos criativos. Para cada um desses eixos, então, nós podemos pensar em estratégias, né? Então, as estratégias de estudo são já consolidadas e conhecidas, né, no ensino superior brasileiro, né, e particularmente nas ciências humanas e na história, onde nós estamos, né? A bibliografia, o trabalho com documentos, prática da pesquisa, de organização do trabalho intelectual, realização de análises, né, o trabalho de escrita, a operacionalidade de conceitos, entre outras estratégias. Não é? O trabalho propriamente dito, né, o que vai ser pedido deste profissional no mercado de trabalho é
uma atuação, não é, ativa, não é, um conhecimento de técnicas, né, experiências em gestão, o desenvolvimento de projetos, o conhecimento de normas e regras, né, a BNT, direitos autorais, etc., né, códigos de ética, etc., a experiência em trabalhos em equipe, né, instituições, né, que podem ser públicas, privadas, ou do terceiro setor, movimentos sociais, né, igrejas, entidades associativas em geral, né, e processos, né, processos que envolvam, né, esse conjunto de técnicas e de conhecimentos na execução do trabalho. Então, normalmente, o que nós encontramos é um momento de formação na universidade, em que o estudo é a prioridade, é o foco, né? Dissociado do segundo momento, que é, vamos dizer assim, o momento da pós-formação, né? Uma vez formados, estudantes vão para o mercado de trabalho. Então, o que o Domênico De Masi sugere é que não, que esse tripé esteja presente já durante a formação, né, inicial dos profissionais, com a peculiaridade da introdução para todas as formações, né, da dimensão estética da imaginação, do lúdico sensorial, né, no desenvolvimento da criatividade, né. Então, nós teríamos, né, um processo de formação inicial e continuada, por exemplo, em cursos de especialização de pós-graduação, né, de extensão, de aperfeiçoamento, em que nós teríamos, né, esse duplo processo de diferenciação individual e coletivo, e também de integração, né, entre essas três dimensões, quer dizer, a formação, né, o momento do estudo, o momento da ação e o momento da criatividade, né, o momento da imaginação. Bom, os objetivos são também bastante concretos. No primeiro caso, trata-se de formar, né, o profissional através do treinamento, do desenvolvimento de habilidades e de competências. No caso da atuação profissional, né, uma operacionalidade e interação consequente, efetiva, né, interativa, participativa. E na terceira dimensão da criação, justamente a abertura, né, e a predisposição para a descoberta e para a invenção elaboradas. Não é? Ninguém tem, né, ideias, né, brilhantes que surgem do nada. Né? Toda nova ideia, todo insight, todo momento criativo é resultado da condensação de uma série de experiências, né, anteriores, precedentes, né, que vão se compondo, né, na nossa imaginação, na nossa criatividade e ganham, em algum momento, uma forma elaborada e consistente. Né? Então, o objetivo aqui é formar, né, no nosso caso, né, de profissionais das ciências humanas e da história em particular, né, o trabalho da consciência histórica, né, e também da consciência social. Né? Não sei se tem alguém aqui do terceiro ano que está fazendo a disciplina de patrimônio comigo nesse semestre, mas se vocês pegarem ali o programa da disciplina para esse semestre, ele tem essa estrutura. Né? É a primeira vez que eu estou oferecendo a disciplina com essa estrutura, então eu procurei também aqui, nas avaliações que serão realizadas ao longo do curso, contemplar essa interação, estudo, trabalho e criação, com um acento maior
no processo criativo, né? No momento, nos espaços, né, em que a estética e a imaginação, a criatividade são convocados, né, para se pensar, né, o trabalho e a formação do profissional de história no campo específico, né, do patrimônio natural e cultural, né? Então, no caso aqui, desta disciplina, nesse semestre, nós vamos trabalhar com o tema da juventude, já vou dizer por quê, e com a literatura de e sobre jovens, né? Desde o Pinóquio, passando pela história do Mowgli, né? Os relatos das adolescentes, né? A Anne Frank, a Malala, a Zlata, né? Na guerra da Iugoslávia, o Ateneu, né? Do Raul Pompeia, e outros, mais 2 ou 3 títulos aqui que de memória me escapam. Aqui tem mais 2. Torto Arado, né? Um livro de um autor israelense, e devo ter mais um aqui. Então, os resultados esperados são, né, conhecidos também no campo do estudo, né? É a construção, o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo ordenado, né? Intelectualmente, o trabalho do pensamento, né, propriamente dito, que não se confunde com ativismo e com ideologia, né? Mas é o trabalho da ciência, né? Como se constrói um pensamento cientificamente fundamentado, né? A dialética do trabalho, né? O exercício de toda a atividade profissional e o aprendizado de uma atividade profissional é a continuidade dessa mesma atividade, então ela é reiteração, mas ela é também mudança, não é? Porque os problemas são outros, os profissionais são outros, as pessoas são outras, as sociedades também mudam, né? Então, o trabalho, ele é uma unidade dialética de reiteração, de repetição, de continuidade, mas é também um processo de transformação, né, do indivíduo e do mundo exterior, né? E na vertente da criação, né, nós temos o trabalho da memória e da inovação por excelência. Quer dizer, é aqui que a criatividade é convocada, não é, para pensarmos um processo inovador contínuo, não é? E o resultado principal, não é, a meta de todo trabalho pedagógico, é sempre a constituição da autonomia individual. Então, essa demonstração prática que ficou faltando na nossa conversa de ontem, e eu concluiria com essa imagem bastante emblemática, né? Esses 2 personagens marcantes da primeira metade do século XX, que são, né, o Albert Einstein e o Charlie Chaplin, né? E que são, vamos dizer assim, emblemas, né, por excelência daquilo que o Domênico De Masi chama de da combinação entre concretude e fantasia, né? Automaticamente, quando a gente olha essa fotografia, a gente tende a identificar o Einstein com a concretude e o Chaplin com a fantasia, né? Quando não é disso que se trata, né? O que cada um deles tem e o que eles têm em comum é justamente a articulação entre a concretude e a fantasia, né? Depois nós vamos voltar aqui ao caso do Einstein, principalmente, que nós temos mais evidências imagéticas, né, sobre essa interação de concretude e fantasia, né? Mas, de toda forma, a marca, né, a síntese do que o Domênico De Masi chama grupo criativo é esta articulação entre concretude e fantasia, que pode se dar, né, muito raramente, em torno de uma
única pessoa, né? Aqui 2 emblemas, né, dessa composição, né, no mesmo indivíduo, mas que são distribuídas de forma muito variável, né, variável da personalidade, variável da formação, da escolaridade, da tradição cultural, né, da religião, da formação ética, da orientação política, né? Então, a combinação de concretude e fantasia é muito diferente, né? Entre os diferentes indivíduos, e é a composição, é esse mix, né, de personalidades, de concretudes, de fantasias variadas que compõem, né, o combustível dos grupos criativos. Algumas referências bibliográficas, né, não só para esse conteúdo, mas para o conjunto dos encontros: Florestan Fernandes, Ensaio de Sociologia Geral e Aplicada; Paulo Freire, Ação Cultural para a Liberdade; Carlos Lopes, Cooperação e Desenvolvimento Humano, né, esse sociólogo e economista da Guiné-Bissau, né, que tem seus livros editados no Brasil; Domênico de Masi, Criatividade e Grupos Criativos; Clodomir Santos de Moraes, História das Ligas Camponesas e Elementos de Teoria da Organização; e o Amartya Sen, né, economista indiano, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né, em 99, que está editado também pela Companhia das Letras. Chamo a atenção de vocês aqui para o fato de toda essa bibliografia aqui, com exceção do Domênico de Masi, né, é originária, né, do chamado Sul Global, né? E se nós pensarmos no Domênico de Masi, considerando o significado cultural da Itália, né, poderíamos acolhê-lo também como um pensador, né, desta perspectiva, muito embora a partir da experiência da sociedade industrial europeia e norte-americana do século XX, né? Então, passo aqui para o nosso segundo ponto, né, o tema de hoje, mas antes de dar sequência, eu consulto vocês, se vocês têm algum comentário, alguma observação, sugestões, informações que queiram compartilhar. Caroline, alguma manifestação? Pode falar no chat, gente. Todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho. Então, vamos abordar o tema de hoje propriamente dito, né? Nós ouvimos sempre, e de uma forma bastante bem-sucedida, não é? A Agenda das Nações Unidas conseguiu colocar na pauta do debate internacional o tema da inclusão social, né? E desde a década de 80, neste relatório chamado Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi criada em 1983, e que se tornou muito famoso porque ele trouxe uma primeira definição do que seria o desenvolvimento sustentável, uma definição bastante genérica e abrangente, né, de forma que a noção é passível de múltiplas interpretações e, consequentemente, um campo de disputa, né? Então, nesse documento, o desenvolvimento sustentável
nos é apresentado como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades de as futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para essa menção, né, às gerações, às novas gerações, né, principalmente crianças e adolescentes, a geração atual, e também das gerações futuras, né, porque essa ideia ela nos acompanha até hoje, e aí eu dou um salto aqui para o documento Transformando o Nosso Mundo, né, de 2016, que traz a proposição da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde nós encontramos mais uma vez a menção, né, implementaremos a agenda para o pleno benefício de todos, para a geração do presente e para as futuras gerações. Então, nós temos aí 30 anos, né, de consenso internacional e de permanência, né, de uma proposição na pauta do debate internacional, que é essa atenção com as futuras gerações, né? Isso significa que, passados 30 anos, nós já temos toda uma geração formada sob a égide, né, desta ideia principal, né, de assegurar o futuro para as novas gerações e para gerações futuras, né? Nós temos uma geração que cresceu, né, ouvindo isso e que chega à idade adulta vendo, né, a continuidade dessa meta, né, inscrita nos documentos de cooperação internacional sob a égide das Nações Unidas, né? Isso nos faz pensar, e isso é para mim bastante instigante, ao mesmo tempo me causa uma certa indignação, porque toda essa agenda social das Nações Unidas a partir dos anos 90 nos trouxe, né, uma pauta de ação muito pertinente, muito necessária, né, a começar do objetivo 1, né, da erradicação da pobreza, da erradicação da fome, da saúde, da preservação das condições ambientais, da qualidade de vida, da proteção da biodiversidade, né? Uma das conquistas sociais mais representativas, né, do ponto de vista histórico, é sem dúvida alguma a grande aceleração que se observou na promoção da igualdade de gênero, né? Ainda que a promoção efetiva caminhe em ritmos mais lentos, mas o debate sobre a igualdade de gênero hoje é uma realidade, né? E se nós pensarmos no início do século XXI, quando foram estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, era ainda uma das metas, né, um dos 7 objetivos apresentados naquele momento, e sem dúvida alguma foi um dos campos em que o debate conheceu, né, grandes avanços, inclusive com a institucionalização, né, de uma série de normas e de políticas públicas para, para esse objetivo, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para o tema das crianças, adolescentes, da juventude, e daí a minha motivação para fazer o curso de patrimônio, na disciplina de patrimônio, com a temática da juventude,
porque nós falamos muito nos últimos anos, né? E é bom que isso tenha acontecido, né? E aconteceu em larga medida por esse esforço, né, de 30 anos da comunidade internacional, mas principalmente no caso do Brasil, nós falamos muito da inclusão social a partir dos dados de pobreza, de fome, de desigualdade, de violência, né, contra a mulher, contra os indígenas, contra a população afrodescendente, contra moradores de rua, né? Enfim, com um grande número de segmentos sociais extremamente vulneráveis, né, nessa realidade social e econômica marcada, né, pela crueldade, pela perversidade, pela concentração da renda, né, da cultura, da qualidade de vida, do poder, né, e principalmente marcada pela violência, né? Mas quando nós falamos de mulheres, populações indígenas, por exemplo, ou do movimento LGBT, ou do movimento negro nas suas diferentes orientações políticas, ideológicas, nós estamos falando de segmentos bastante expressivos, né, da população, e estamos falando de uma população predominantemente adulta, né, e que, de alguma maneira, consegue ter visibilidade pública, não é? Por conta da organização de movimentos sociais, de lideranças culturais, políticas, né, religiosas, que têm, em alguma medida, uma experiência de organização, de luta social, de reivindicação de direitos, de resistência. Enfim, são segmentos que, justamente em função da sua vulnerabilidade, aprenderam, né, a duras penas, a construir a sua resistência à reivindicação de seus direitos, né, e da efetivação, né, de direitos de cidadania. Quando nós falamos de crianças e adolescentes, essa característica não se aplica, porque nós não temos um movimento social de crianças, né? Porque as crianças estão permanentemente sob vigilância, né, institucional ou familiar ou pessoal, né? E a mesma coisa adolescentes, né? Eles estão sempre subordinados, né, a uma outra ordem, né, de organização, de mobilização, de valores, né, de instituições, né, de conhecimentos. Então, é um segmento da população que não tem voz, né, ou que, quando tem voz, tem uma voz bastante direcionada, né, ou controlada, ou pré-definida, né, e que muitas vezes se manifesta como intenção, né, ou como compreensão de um outro grupo social que não especificamente crianças, né, e, e adolescentes, né. Eu estava tentando ontem reunir os dados, mas não tive sucesso. Mas eu vou só compartilhar com vocês aqui essa. Eu queria ter refinado esses dados aqui, desse slide. Vejam, em 1968, 80%, 80% dos jovens nos Estados Unidos estavam na universidade.
é fácil a gente identificar aí os 20% que não estavam, né? Majoritariamente população afro-americana, né? Algumas áreas rurais, né? Populações indígenas, migrantes, né? Quando nós olhamos os dados do Brasil, e infelizmente eu não tive aqui o tempo hábil para refinar as informações do censo do ensino superior do Brasil, o último é de 2017, o último, não o mais recente, né, que tem os dados disponíveis na internet, nós encontramos esta realidade aqui. Apenas 13% dos jovens ou adultos, né, incluindo adultos aqui que terminam o ensino médio, apenas 13% ingressa no ensino superior. Desses 13%, pouco mais da metade está na universidade privada. E de 2016 em diante, e vocês é fácil identificar a razão disso, né? Nós temos um crescimento acelerado do ingresso no ensino superior na modalidade educação à distância, né? Então, mesmo esses 13% aqui, eles estão inflados, não é, com essa expansão súbita, né, do mercado de educação à distância. Vejam que se aqui eu tenho 20% dos jovens fora da universidade, há 40 anos atrás, né, no Brasil nós temos 87% dos jovens que terminam, que concluem o ensino médio, né? Aqui não estão computados nem os que não terminam, né, não concluem o ensino médio, né? Não vão para a universidade. Então, esses 87% de jovens com a educação básica concluída vai ter que se inserir na vida social do mercado de trabalho por outros canais de participação que não o acesso à educação e à formação profissional específica, né? Vão depender, né, do acesso, né, a posições no mercado de trabalho de baixa remuneração, vão depender de redes de clientela de igrejas, de partidos políticos, né, de entidades associativas, enfim, vão ter que se virar de alguma forma, né, para ingressar no mercado de trabalho, seja como, né, profissionais aí dos aplicativos, entregadores, né, e outras atividades, né, do mercado informal de trabalho. Bom, além dessa peculiaridade social de ter atravessado, né, o seu período de juventude, ter se mantido no sistema educacional, esses jovens como que voltam à estaca zero, não é? Porque o diploma do ensino médio vai permitir, né, o acesso a um determinado conjunto de atividades profissionais e que estão concentradas, né, numa faixa salarial que nós podemos classificar como baixa, né, ou, na melhor das hipóteses, de média, né, remuneração, né, em concursos públicos ou vendedores, né, enfim, algumas estratégias que possibilitarão saídas individuais, mas não vão contemplar, né, essa massa de 87% de jovens portadores do diploma do ensino médio e que não têm acesso a ensino superior, nem na modalidade EAD, né, embora ela tenha crescido
bastante. Né? Então, nós falamos de inclusão social e temos experiências muito promissoras e emblemáticas, né? Mencionei aqui o caso da igualdade de gênero, né? No caso brasileiro, nós temos, até por conta da sua representatividade demográfica, da população afrodescendente, uma organização social, né? E uma participação política crescente, né? Temos assistido também ao crescimento da organização social e política de populações indígenas, né? Da comunidade LGBTQIA+, né? E alguns outros segmentos, mas as chamadas futuras gerações, novas e futuras gerações, representada por crianças e adolescentes, nos quais, né, estão aqueles 87% que concluem o ensino médio, mas não vão para a universidade, e que não têm, né, canais de reivindicação, de representação próprios, né, e de preservação de direitos, né, e afirmação de direitos, ou seja, eles dependem da solidariedade social de outros segmentos. Então, no caso da igualdade de gênero, o objetivo número 5, né, vai falar em mulheres e meninas. Né? Então, eu considero esse segmento, né, um segmento prioritário para ser conhecido, para ser promovido, né, e valorizado socialmente no trabalho da universidade, né, porque eles acabam sendo invisibilizados e, ao contrário desses outros segmentos que eu mencionei aqui, né, não tem estrutura organizacional e experiência de reivindicação. Não quer dizer que eles não sejam sujeitos, não sejam conscientes das suas vontades, das suas necessidades, mas eles estão privados, não é, de canais, não é, de participação, de identidade, de representação, não é, e de afirmação de direitos. Não é? O máximo que nós conseguimos de visibilidade pública, né? Nós conseguimos identificar de visibilidade pública das expressões juvenis e dos adolescentes, né? São os grupos, né, de funk, de rap, né? De grupos de capoeira, né? Grupos culturais, né? Mas eles ainda não têm, né, um alcance social, né, de mudança social. Né? Isso é um desafio para o futuro. Né? O que vai ser desses movimentos? Eles conseguirão transpor, né, para a esfera da política, da cidadania, né, o seu empoderamento? Né? O tempo aqui é que vai nos trazer essas respostas. Né? De qualquer forma, nós temos que buscar os canais aí de comunicação e de compreensão. Né? Então, quando nós olhamos o objetivo 8, trabalho decente, o objetivo de desenvolvimento sustentável número 8, né, trabalho decente e crescimento econômico, nós vamos encontrar lá, né, nas metas desse objetivo, né, a preocupação com o desenvolvimento da criatividade, da produtividade, da tecnologia e da inovação, o estabelecimento de políticas para criatividade e inovação, de programas e políticas de emprego, educação e formação de jovens, a erradicação, né, o fim do trabalho infantil até 2025, já sabemos que no caso brasileiro isso é uma ficção, né, o potencial do turismo,
como o fortalecimento das comunidades locais, né, porque gera emprego, promove a cultura e os produtos, né, nas localidades, e a definição de uma estratégia global de emprego para os jovens, né? Então vejam que o objetivo 8 ele traz põe em evidência, né, de um lado, a valorização efetiva, né, com propostas concretas, né, para esse segmento aqui de crianças e adolescentes, né, e principalmente jovens, enfim, para as futuras gerações, né, e apontam na direção da inovação e da criatividade, né. Então, eu considero uma frente de trabalho aqui muito desafiadora, principalmente para os profissionais das ciências sociais, de uma forma geral, para a promoção da cidadania, e para os historiadores e historiadoras também, porque este é um campo muito pouco conhecido, por exemplo, por parte da nossa historiografia, né? Nós temos pouco acúmulo na história das crianças, pouco acúmulo na história dos jovens, né? Eu, quando fui preparar o programa de leituras do curso para este ano, na disciplina de patrimônio, tive que recorrer a uma coleção francesa de muito bom nível, sem dúvida alguma, mas que trata de uma realidade diferente da nossa, trata da experiência da juventude europeia e ocidental, né? Então, há todo um campo de trabalho, de formação de profissionais, de pesquisadores, de educadores, né, de ação de extensão, de ação cultural, né, que valorize, né, esse segmento da população, né. No projeto de extensão que nós temos desenvolvido nos últimos anos, e estão presentes aqui a Cíntia e a Carolina, né, nós temos procurado colocar o foco um pouco nesse debate, né? Então, a Cíntia está fazendo a pesquisa dela sobre a presença feminina na Faculdade de Ciências e Letras de Assis. A Carolina tem estudado o fenômeno, né, da mundialização da cultura e das propostas de organização da cultura e tem desenvolvido alguns estudos pontuais sobre a cultura indígena. Ontem mesmo apresentou uma comunicação bastante interessante, né, sobre o rap indígena, né? Então, há um universo, um campo de trabalho imenso, né? E que pede a formação, né, e o trabalho de pesquisadoras, de pesquisadores de atividades de ensino, de atividades de extensão, não é? Então, a ideia do trabalho criativo, ela também se vale deste potencial, né, das novas gerações, na medida em que este é um segmento social chave, porque eles vão receber a sua formação inicial, logo no início da sua vida adulta, né, na transição da juventude para a vida adulta, vão se inserir no mercado de trabalho e estarão sempre, né, necessariamente, né, a cada nova geração, em dia, né, com a realidade do seu tempo, né? Conversava com um professor chinês uns dias atrás e ele me dizia assim, as próximas gerações vão considerar o notebook uma peça de museu, né? Coisa dos pais deles, né? Coisa dos velhos, né? Das gerações passadas, porque as novas gerações já têm toda a sua
interação online, né, a partir dos smartphones, né, e até de equipamentos mais sofisticados, né, e não este trambolho chamado notebook, né, pesando quase 1 quilo, que exagero, né, eu preciso carregar isso numa mochila, né, que transtorno. Então, as novas gerações vão viver situações novas, resultado da inovação tecnológica contínua, né, e da agregação de criatividade nesses processos, né? Fiz aqui um slidezinho rápido para a gente consolidar algumas das ideias relacionadas à criatividade organizada e ao tempo descontínuo, que o Demacy considera como traços distintivos, né, da sociedade pós-industrial, né? Então, aqui na coluna da esquerda da tela, estão os 3 momentos que o Demacy identifica como na história do trabalho, né, que ele considera como fases liberatórias, né? Vale a pena registrar aqui que o Demacy, embora ele seja um sociólogo do trabalho, especializado na sociologia do trabalho industrial, ele dialoga muito com a historiografia do seu tempo, né, dos análises do marxismo inglês, né, da historiografia europeia, Brodel, Legoff, Mark Bloch, né? Então ele faz uma história do trabalho no tempo longo, né, em que ele identifica, num primeiro momento, né, até o século XVIII, né, o predomínio do trabalho físico, né, que vai ser transferido progressivamente para máquinas e equipamentos, né, mas que vai marcar principalmente o trabalho rural e a economia rural, né? O Homo faber, né, como ele classifica esse trabalhador, né, o trabalhador que fabrica, que faz, né, manualmente, o trabalho industrial, que ele caracteriza mais como um trabalho intelectual do que um trabalho físico propriamente dito, né, porque envolve o cálculo, o planejamento, a administração, a gestão, né, a tecnologia, e cria o homo cogitans, né, quer dizer, o trabalhador pensante, né, o trabalhador que tem que realizar operações intelectuais, né, mais do que operações manuais. E o momento em que nós estaríamos ingressando, já estaríamos hoje nesta etapa do trabalho pós-industrial, e que ele chama então do trabalho criativo, né, marcado pela inovação estética, né, pela criatividade, pela imaginação, pelo lúdico, né? Daí ele chamar então o homem ludens, né, que não trabalha exclusivamente com as mãos, nem exclusivamente com a razão, mas que incorpora, né, numa posição privilegiada, a imaginação e a criatividade, né? Diz o Domênico De Masi, né, essa trajetória aqui no tempo longo nos trouxe a nova organização do trabalho, tal como nós conhecemos hoje, gerou um efeito social também igualmente catastrófico, né, o desemprego estrutural, né, o desemprego tecnológico, né, a necessidade de uma qualificação profissional voltada para esta realidade do homo ludens da sociedade pós-industrial, ou do trabalho criativo, como ele chama, né? Ele faz, inclusive, uma ironia aqui, né? Nós deixamos, o trabalho deixou de ser mão de obra para ser mente de obra, né? Porque razão e criatividade, né, fantasia e concretude têm que trabalhar juntos. E o exemplo concreto mais conhecido de todos nós, estamos aqui vivenciando isso nesse momento, né, que é um fato social inegável, é o trabalho remoto, né? Então, não foi a pandemia da Covid que trouxe o trabalho remoto, mas foi a pandemia da Covid que acelerou a disseminação
do trabalho remoto no nosso cotidiano, né? Nós já estávamos acostumados, né? Já estamos familiarizados com teleconferências, com reuniões online, com tecnologia, né, para esse tipo de atividade, né, comunicação em rede, etc. Né? A pandemia transformou este fato social que parecia restrito, né, ao universo da administração e da produção, né, generalizou o trabalho remoto ou a atividade remota, né, como traço, né, predominante na nossa sociedade, inclusive na periferia do capitalismo. Né? Aqui o mapinha incompleto, pensei até em suprimir esse slide, mas achei melhor compartilhar com vocês, ainda que fosse uma informação aqui meramente básica, né, e contrastiva. Aqui nós temos duas fotografias bastante populares do Einstein, né, ele andando de bicicleta, tocava violino, inclusive participava de concertos beneficentes em prol de entidades assistenciais, né? Eu quis trazer também essa foto aqui do violino, porque nós temos no nosso grupo de pesquisa aqui uma violinista, né? E o Einstein tinha esta formação musical, né? Aqui ele está se divertindo andando de bicicleta. Há várias outras fotografias em que ele aparece em posições descontraídas, mostrando a língua, né, carregando uma marionete. E no seu livro Como Vejo o Mundo, ele dá vários sinais, né, de como esses momentos de distração foram importantes, né, no seu trabalho. Né? Por isso, volto àquela primeira imagem, né, que eu compartilhei aqui com vocês, do Einstein e o Charlie Chaplin, em que fantasia e concretude não estão dissociadas e não estão distribuídas, né, entre indivíduos imaginativos e indivíduos racionais, mas ao contrário, né, todos nós temos essa composição em proporções variáveis, né, e o Einstein, pela sua figura pública, né, bastante conhecida, bastante marcante, né, na cultura do século XX, nos legou aí muitos testemunhos visuais nessas fotografias. Né? Eu vou parar por aqui, peço desculpas porque acabei me estendendo demais, e nós podemos conversar sobre esses e outros temas, se vocês quiserem. E com isso eu minimizo aqui volto à sala, né, Carolina? Prontinho. Professor, tem pergunta no chat. Tem perguntas no chat. Vamos lá. Posso ver por aqui? Pode? Tá todo mundo ouvindo. Então, nos avisa que está chovendo muito. A Bonadinho está conosco hoje. O Josenildo considera o aumento da procura do ensino EAD. Ele tem que trabalhar, tem isso do funcionário, isso facilitar a compreensão do trabalho, o estudante ser mais cômodo. Não, Josenildo, eu vejo da seguinte forma, né, dentro dessa nova organização do trabalho, né, de que fala o Demasi, né, o aumento da procura pelo ensino EAD, primeiro, não existia essa EAD tecnológica que nós conhecemos, né? A prática do ensino à distância existe, né, há mais de 100 anos, né?
principalmente, já no século XIX, nós temos vários cursos de caráter técnico que eram oferecidos por correspondência, né? Então, em várias áreas, né? Meu avô, por exemplo, era um alfaiate, ele tinha um curso por correspondência para determinados cortes, para determinadas peças de roupa, né? A gente encontra muito nos jornais dos anos 20, dos anos 30, do século 20, né, por exemplo, jornais brasileiros, ofertas desses cursos, né, de corte e costura, de alfaiates para roupas masculinas, muitos cursos de contabilidade, né, de finanças oferecidos por correspondência, né? Se vocês pegarem as revistas, o que nós chamamos aí de gibis, né, a história em quadrinhos, né, de Walt Disney, da Turma da Mônica e outros que circulavam aí nos anos 70 e 80, vocês vão encontrar facilmente em qualquer dessas revistas de história em quadrinhos, né, voltada para um público predominantemente infanto-juvenil, a publicidade do Instituto Universal Brasileiro, né, que oferecia uma série de cursos por correspondência, né, mas uma série, que eu digo uma série grande, assim, sei lá, 20 modalidades de cursos, né, de eletricista, encanador, técnico de contabilidade, livro-caixa, enfim, uma série de trabalhos, né? E que funcionavam muito bem, né, do ponto de vista empresarial, né, atendiam uma clientela muito grande em função da realidade dos transportes e das comunicações no Brasil do século XX. Nós tivemos, nos anos 70, programas educacionais pelo rádio, né, inclusive um de muito bom nível, que quando eu era criança eu gostava muito de acompanhar, embora metade do que era falado eu não entendia nada, que era o projeto Minerva, né, um projeto do Ministério da Educação, e que eram aulas de ensino, o que hoje nós chamamos de ensino fundamental, ensino médio, pelo rádio, né? Depois nós tivemos o surgimento das TVs educativas, né, com programas de formação também pela televisão, né? O mais famoso deles foi o telecurso, né, da Fundação Roberto Marinho, mas havia outras outras estratégias, né, também para o atendimento dessa demanda. Então eu vejo, a gente tem que ver a EAD, que hoje nós chamamos EAD, que é essa formação ou esses cursos pela internet, dentro dessa história do próprio, né, existe uma história do ensino à distância, né, e que continua hoje e que foi potencializada com o desenvolvimento dessas ferramentas digitais, né? Depois, né, quando no governo Temer há um estímulo, né, para a expansão do EAD, principalmente nas redes privadas, né, com subsídios governamentais, né? Então isso explica um pouco o aumento da oferta, né, de EAD, né? E se a gente concordar com o que diz o Marx, né, na sua análise desenvolvida no Capital, né, não existe lei da oferta e da procura, né? Isso é uma invenção dos economistas liberais, né? Porque, diz o Marx, o capital cria a necessidade. Então, a oferta cria a procura, né? Então, não existe lei da oferta e da procura. Se você for ao supermercado e
e quiser comprar um produto com determinadas características, você não encontra, você tem ali o que o mercado disponibiliza, né? E se a empresa muda a embalagem, muda o conteúdo, muda o volume do produto, nós estamos sujeitos a ela, né? Então, pensando na economia política, né, não existe, isso é uma balela liberal, né, de que existe demanda por ensino à distância. Não, existe superoferta, né, porque é o capital quem organiza o mercado e não o contrário, né. Segundo Marx, né, segundo os economistas liberais, é o mercado que organiza tudo, né, inclusive, né, a vida de quem vai nascer, né. Então, essa disseminação do EAD, Josenildo, para concluir, eu vejo como parte desse processo, né, dessa sociedade que está nascendo, né, e que nós que vivemos aqui no início do século XXI estamos tendo o privilégio histórico, né, de presenciar o surgimento de uma nova forma de organização social, e que nos coloca desafios, né, de compreender e de conhecer o sentido, né, o que essas mudanças significam em termos de perspectivas, né, para o conjunto da sociedade, para o bem-estar, né, para a democracia, para a igualdade, para a liberdade, né. Não acredito que seja mais cômodo, porque aí tem situações muito variadas, né. Joselino, nós podemos voltar a isso se você quiser, né. Sim, de fato, o Instituto Universal Brasileiro era o curso por correspondência, né. Tudo bem, Joselino? Senão nós podemos voltar a isso aqui. A Bolagi também mandou aqui um comentário. Bom dia, Bolagi. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Nessa divisão organizada do trabalho, essas fases liberatórias são alcançadas por todos ou são vistas como etapas que necessitam de especializações que diminuem a chance de ingresso em determinados grupos criativos. Veja, são duas coisas distintas, Bolagi. O grupo criativo, o Domênico De Masi situa como uma experiência social, um fato social da sociedade industrial, tá? Então, quando ele faz essa periodização da história do trabalho, nós temos que lembrar aqui o seguinte, né? Ele é um sociólogo, né? Ele não é um historiador. Então, os sociólogos trabalham com categorias universais, né? Com conceitos tipológicos, né? Como dizia o Weber, né? Classificatórios, né? Então, essa divisão que ele faz aí, que ele chama de fases liberatórias, né? Por que liberatórias? Né? Porque o trabalho seria uma necessidade para o atendimento das necessidades humanas mais primárias, né? Abrigo, alimentação, sobrevivência, né? Segurança, né? Então, o trabalho vai sendo a interação, né? Do ser humano com o mundo exterior e com outros grupos humanos, e durante a maior parte da história esse trabalho foi predominantemente um trabalho agrícola, rural, não é? Um trabalho que ele chama de físico, né, em que a principal ferramenta é o próprio corpo e a mente humana, mas principalmente a força, né, de trabalho é humana ou animal, né? Daí a experiência da domesticação de animais, né? A Revolução Industrial representa uma nova fase liberatória, porque ela teria liberado, né, uma parte importante da mão de obra, transferindo essa mão de obra do campo para a cidade, né, do trabalho agrícola para o trabalho industrial, em que o centro do trabalho não é mais o trabalhador, né?
Quer dizer, no campo, se o sujeito não pegar a enxada, a foice, né, o machado, se o indivíduo não entrar em ação, né, não há trabalho. Né? Na indústria, o agente por excelência do trabalho é a máquina. Né? O trabalhador está ali apenas para operar a máquina, né? A tal ponto que, em um determinado momento, ela passa a trabalhar automaticamente, né? E engole o trabalhador, né? Como naquela cena célebre do Charlie Chaplin, né? Dos tempos modernos. Quer dizer, o ser humano, o indivíduo, o operador da máquina, ele se torna uma peça, né? Daquela máquina. Então, essas etapas, né? Essas fases liberatórias, elas devem ser vistas aí como tipos ideais, né? Primeiro porque ele está falando em termos de tendência dominante, né? Basta a gente lembrar que só em 2011 nós tivemos uma mudança na distribuição da população no mundo, né? Hoje, mais da metade da população mundial vive nas cidades. Mas até 2011, mais da metade da população mundial vivia no campo. Ou seja, o trabalho era predominantemente rural, né? Em termos de ocupação da população absoluta, né? Do número de pessoas. Mas em termos da população economicamente ativa, ou seja, aquele segmento profissional, trabalhador, operário, né? Da economia capitalista moderna, estava nos serviços e na indústria, né? Então, o que o Domênico De Masi chama a atenção é para essa expansão progressiva das tendências de futuro, né? A economia é predominantemente industrial, embora a grande maioria da população não esteja no trabalho industrial. Né? Hoje, a tendência é predominantemente do trabalho na área de serviços, né? Embora você tenha população de trabalhadores industriais, população de trabalhadores rurais, e em muitos países, como é o caso brasileiro, uma grande porcentagem da população completamente excluída, né? No mercado informal, privada, de todo e qualquer direito. Né? Então, essas etapas, né, essa periodização que ele faz assim, vamos para a gente falar aqui o nosso idioma, né, da história, né, são em termos de tendências predominantes. Né? Quer dizer, a indústria organiza a economia capitalista, a economia industrial. Né? O setor de serviços organiza a sociedade pós-industrial. Né? Mas as outras modalidades de trabalho continuam existindo. Né? Então, para finalizar aqui, a sua pergunta foi muito pertinente, né? Então, a característica da economia industrial foi justamente essa especialização. Né? As diferentes engenharias, os diferentes campos das ciências, né? A especialização da medicina, o surgimento das chamadas ciências organizacionais, aí, né? Administração, economia, né? Contabilidade. Então, essas especializações, elas criaram um universo predominante que vai caracterizar o que o Domênico De Masi chama da sociedade industrial e do trabalho industrial, que é um trabalho executivo, né, em que você executa tarefas, né, administrativas, manuais, técnicas, né, mas a ação do trabalho é uma ação executora. Né? Você executa o controle, você executa a distribuição, você executa, né, a gestão. Né? É um trabalho executivo. A sociedade industrial, vai dizer o Domênico, não é uma sociedade, o trabalho, né, pós-industrial não é um trabalho executivo, ele é um trabalho criativo. Por quê? Porque esta economia pós-industrial
ela é movida não pelo produto físico material da indústria, né? Automóveis, máquinas, calçados, né? Equipamentos, eletrodomésticos, né? Mas ela é uma economia movida por bens simbólicos, por bens imateriais, né? Então, são produtos, né, de vestuário, né, são ornamentos, são objetos funcionais, né, são objetos portáteis, são objetos extremamente versáteis, né, com um grande aporte de tecnologia. Né? Então, o grupo criativo ele não tem portas de entrada, né? Ele se constitui um pouco que espontaneamente por situações as mais variadas, né? O que a pesquisa do De Masi sobre os grupos criativos, né, na Emoção e a Regra demonstrou é que não há regras, né? Eles se constituem da forma mais singulares possíveis, né? Pelo encontro de profissionais, quase sempre com relações pessoais muito estreitas, né? Ainda que os grupos possam ser desfeitos em função de desavenças entre os participantes, e eles quase nunca estão institucionalizados. Né? Eles muitas vezes são assim grupos informais. Né? Então, é um grupo de leituras, ou é um grupo que se encontra e que se reúne numa sexta-feira à noite para jantar, e aí eles conversam sobre economia, sobre política, sobre ciência, sobre literatura. E você tem algumas situações institucionalizadas, por exemplo, o grupo que desenvolveu a bomba atômica. Não é? Foi um grupo constituído pelo comando, né, militar norte-americano, que reuniu os principais cientistas e estrategistas e militares num determinado momento, construiu uma cidade, né? Esses profissionais foram levados para lá com suas famílias, né? Havia escola, hospitais, cinema, enfim, uma cidade construída para que essas pessoas trabalhassem 24 horas por dia, né, no projeto do desenvolvimento da bomba atômica. Né? Então, criou-se uma comunidade e que houve um entrosamento fácil e rápido, porque eram profissionais muito experientes, muito talentosos, né? Com toda a estrutura de, operacional para a realização do trabalho, numa situação confortável do ponto de vista econômico, estavam sendo todos muito bem pagos, né? Numa situação social também muito confortável, porque eles tinham o bem-estar assegurado para si, para suas famílias, escolas para os filhos, né? Moradia, todo tipo de né? Acesso ao lazer e a assistência necessária. Então, os grupos criativos, Bolagi, eles são também aí uma categoria sociológica, tá? Eles não são eles são uma criação do Domenico De Masi, né, que vai identificar esses grupos com algumas características específicas e que ele tentou identificar nessa pesquisa como quais são os traços recorrentes dos grupos criativos. Né? Ele vai dizer, todos eles têm o seguinte, é um mix de fantasia e concretude distribuídas de formas variáveis entre as pessoas, homens, mulheres, jovens e profissionais, né, mais velhos, mais experientes. Isso também é um dado interessante que a pesquisa dele traz. Diz assim, a criatividade ela é humana. Então, se são mulheres jovens, ou se são homens velhos, ou se são adultos de uma determinada formação técnica, profissional ou científica, isso tudo é secundário. Né? O que faz a criatividade, o que move a criatividade,
é a interação entre eles, né? E não determinadas características, né, de escolaridade ou da condição social, ou da, né? Em resumo, o que ele está dizendo é o seguinte: em condições ideais, subjetivas e objetivas, ou umas mais e outras menos, né? Esse encontro de pessoas gera situações muito originais, né? O Domênico De Masi, embora ele não, e com isso eu encerro aqui, porque eu estou falando demais, né? Embora a receptividade dele da Unesp pareça muito pequena, mas ele tem uma grande penetração no Brasil, né? Os livros dele têm tiragens, né, mais de 20 edições, são tiragens grandes. Eu ainda não encontrei, embora ele tenha dado algumas pistas já em alguns textos, o que é que ele chama de grupos criativos no Brasil, né? E um dos exemplos que ele dá como grupos criativos foi a resistência democrática à ditadura, né? E aí ele cita o Fernando Henrique Cardoso, o Darcy Ribeiro e mais alguém lá que eu já não me recordo aqui. Então você veja, o grupo criativo pode ser pensado inclusive em termos da política, né? Porque não é o que o grupo faz em si, né? É o que ele cria sobre um determinado aspecto da vida, né? Seja na ciência, seja na saúde, seja no processo de trabalho, né? Seja no artefato militar, né? O que caracteriza o grupo criativo é a criatividade, né? E a solução que eles encontram para superar determinada dificuldade, né? E aí eu tenho certeza que se a gente conseguisse, né, fazer uma pesquisa sobre grupos criativos no Brasil, nós teríamos coisas incríveis, né? Nós teríamos coisas sensacionais, né? A começar, por exemplo, né, da pastoral da criança, né? Que no atendimento né, da pobreza absoluta, né? Do desenvolvimento do soro caseiro, né? Por exemplo, que como é que chamava lá, Dona Zilda Arnes ensinava, né, as mães a preparar em casa, os agentes de saúde, né, e o impacto que isso teve na qualidade de vida da população, assim, no limite da sobrevivência, né, das comunidades mais pobres, onde a mortalidade infantil era muito grande, né. E eu tenho certeza que se a gente for olhar para essas, né, essa, esse depósito, né, de jovens que são as periferias das nossas grandes cidades, nós vamos encontrar coisas sensacionais. E se nós dessemos condições, né, objetivas e subjetivas a eles, acho que o Brasil explodia como referência no campo da inovação, né? Mas nós podemos continuar conversando sobre isso. Eu vou só parar de falar para a gente poder ouvir o Danilo aqui. Diga, Danilo. Olá. Tudo Bom, bem? acho que eram duas coisas. A respeito que o Josenildo aqui falou sobre o EAD, né? Eu acho que é um pouco tudo isso que ele perguntou, né? Do negócio de facilitar, a necessidade de trabalhar. E tem a questão econômica também, né? Que para Uhum, você vai, por exemplo, desenvolver uma plataforma ali no começo, né, do curso, mas depois ela vai ficar, né? uhum, Enquanto que, por exemplo, vamos pensar numa faculdade com professores efetivos, vamos supor que, sei lá, receba 10 mil por mês cada professor. Só por mês ali a faculdade gasta 50 mil por mês, o uhum, que vai ser mais ou menos o que ela vai gastar desenvolvendo isso inicialmente. E é só uma uhum, vez isso, né? Ou seja, não vai precisar mais ter gasto ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, você não vai precisar construir um prédio, que por sua vez você não vai precisar de água, de energia, de tudo, uhum, né? Então, acho que também tem esse ponto, e tudo isso que ele falou também, né? Que você também falou. E você falou, por exemplo, da questão, daqui a um tempo, será que o notebook vai ser considerado arcaico, obsoleto, né? Acho que talvez daqui a um tempo, uns 10 anos, pelo menos
sei lá, em instituições, sei lá, escolas, faculdades um pouco mais com um pouco mais de conforto econômico, né? Uhum. Assim, caderno talvez se torne alguma coisa velha, né? Ah, já Talvez os peça no alunos, museu. talvez os alunos já nem usem mais caderno, vai levar tipo computador assim mesmo. E bom, não sei, né? Talvez. E até engraçado também porque algumas crianças já não conseguem mais, por exemplo, ver hora no relógio. Porque tudo, né? Agora é tudo digital, né? Uhum. Celular. E se tiver relógio, é o que mostra o número mesmo, né? Sei lá, 9h45, assim, né? É. Então, é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu lembro que, como eu dou aula de inglês, eu lembro que eu passei um exercício para minha aluna que, tipo, tinha um reloginho lá com um Uhum. ponteiro e ela tinha que indicar que horas era, tipo, isso, em inglês, né? E, tipo, ela não sabia. E ela tinha uns 12 anos. Eu, com 12 anos, já tinha um relógio de pulso. Exato. Então, é muito doido pensar isso. E às vezes eu fico Sim. pensando, nossa, o que será? Será que daqui a 20 anos a gente vai olhar para os filmes de hoje em dia e pensar, nossa, meu, que efeito ruim, né? Que nem a gente olha para o filme de 20 anos atrás e pensa, nossa, hoje em dia tá bem melhor os jogos, a música, Uhum. enfim. Mas aí não é uma questão de obsoleto, aí é só uma questão de, tipo, evoluiu. Mas o que será que a gente vai olhar para trás e falar, nossa, isso aqui ninguém mais usa? E, sei lá, realmente tem coisas que eu não consigo adivinhar tanto e tem outras coisas que eu acho engraçado. Que aparece e some. Tipo, sei lá, paleta mexicana, que foi uma coisa que apareceu assim, do jeito que apareceu, desapareceu. Que existia no mundo todo, menos no México, né? Exatamente. Ô Danilo, muito boa a sua observação. Eu vou só dar um exemplo para você. Na Finlândia, a alfabetização infantil já não tem mais caderno e lápis, viu? As crianças já não sabem segurar o lápis. E quando elas pegam o lápis, elas não sabem o que fazer com ele. A alfabetização é toda digital. Elas aprendem as letras no teclado. Então, lápis e papel na educação infantil, no caso aí da Finlândia, que é o exemplo que eu tenho registrado, né, já não se faz. Né? Agora, a gente tem que considerar também os desníveis, né, socioeconômicos. Por exemplo, nas escolas brasileiras, nossas crianças não têm nem papel nem lápis, mas não é porque elas estão no mundo digital, porque não tem nada na escola. Né? Mal e mal, elas têm, né, a merenda, né, e equipes pedagógicas, né, de professores e de atendentes, né, de assistente social, merendeira, supervisores, essa coisa toda. Né? Agora, eu tive pouca experiência com EAD propriamente dita, porque isso que nós temos aqui não é EAD, né? Nós estamos aqui numa adaptação de uma ferramenta digital para encontros de grupos, né? Tanto é que as empresas foram aprimorando os seus programas, né, para atender justamente o ensino. Né? Se você pegar o que era o Classroom em março de 2020 e o que é o Classroom em outubro de 2021, nós demos assim um salto em termos de funcionalidade, de operacionalidade tremendo. Né? É muito mais prático o Classroom agora e muito mais voltado para as necessidades de ensino, né? Ou pelo menos de gestão, de administração do ensino, do que a versão anterior. Né? Mas eu tive experiência em uma grande, foi uma experiência única, fui só uma vez, uma potência dessas aí de ensino à distância, e me chamou muito a atenção o seguinte: a quantidade de empregos que ela gerava. Porque eu entrei, né, para participar de uma atividade dessa, e onde uma orientanda minha trabalhava, e ela que me levou e me apresentou, né, o interior, né, da máquina, né, do ensino
comercial, né? Então, nós entramos em um prédio e fomos rapidamente para uma ala só de estúdios. Então, era uma ala, um edifício, onde tinha, acho que, 24 estúdios que podiam funcionar simultaneamente, né? E funcionavam simultaneamente em determinados horários. Cada estúdio tinha 3 pessoas trabalhando. Um técnico, que operava o equipamento, né, da transmissão, ao vivo ou gravada, então ele estava ali. Um assistente para o apoio pedagógico, então, para projetar uma imagem, enfim, dar o apoio, né, que o professor ou a professora precisassem, que não poderia ser prestado pelo técnico, o técnico está encarregado do som e da imagem, né? Então tinha esse apoio pedagógico. E uma terceira pessoa, que ficava no estúdio, para que, se tivesse alguma necessidade, esta pessoa sairia do estúdio para resolver, porque não poderia sair o técnico, não poderia sair o professor ou a professora, e não poderia sair também o assistente pedagógico, né? Então, veja, em cada estúdio, você tinha 3 pessoas trabalhando. 24 estúdios, você vai multiplicando isso, né? Depois, tá bom, saímos do estúdio e fomos conhecer lá, depois que a aula é oferecida, né? O que acontece? Aí tinha uma outra sala imensa, com acho que 80 computadores, em que trabalhavam os moderadores, né? Então, eram também professores e professoras de várias áreas, né, de várias disciplinas, que ficavam ali atendendo demandas dos alunos, né? Mandando trabalho, recebendo trabalho, às vezes corrigindo, tirando dúvidas, né? Plantão de dúvidas. Não eram propriamente professores, né? Quase sempre eram estudantes de graduação ou já graduados que faziam esse trabalho de moderação. Bom, talvez com exceção do salário do operador de vídeo e de áudio, que devia ser um salário compatível com o mercado, seguramente todos os outros salários, inclusive de professores e professoras, eram salários baixos, né? E dessa legião de moderadores das várias disciplinas, sem dúvida alguma também salários baixos. Mas um volume de gente empregada que eu fiquei impressionado, né? Quer dizer, é uma grande unidade, né, produtora, comercializadora, né, de serviços educacionais. Aí eu vi, né, na prática ali o que são serviços educacionais, né? É isso, é esse atendimento de demandas pontuais, né, totalmente online, né, remoto. Naquela ocasião não havia nem a interação audiovisual, né, era tudo por chat, e-mail, né? Não sei como será hoje, acredito que isso tenha também mudado bastante, mas o EAD é só a manifestação dessa sociedade do trabalho remoto, né, no campo da educação, porque isso está no judiciário, isso está na medicina, já estava aqui na Unesp, por exemplo, com bancas não presenciais, né? Quer dizer, é uma mudança estrutural da sociedade típica, né, da sociedade pós-industrial, né? Então, Danilo, mais uma vez agradeço a sua participação, sempre pertinente as suas observações. Eu vejo aqui que nós já passamos 10 minutos, né, Caroline, do nosso horário. Eu sei que vocês têm aí outros compromissos, inclusive gente que faz outro curso na sequência, né? Então, amanhã nós temos o nosso terceiro encontro, e nós podemos retomar essa conversa e esses temas e outros que vocês quiserem, né? Agradeço aí mais uma vez o interesse, a participação,
a colaboração de todos e de todas. Agradeço a Caroline, que nos deu aí de novo, né, nos deixou, nos tranquilizou, né, a todos e a todas com o suporte técnico, né. Agradeço ao Danilo, ao Bolagi e ao Josenildo pelas contribuições que trouxeram para a nossa conversa de hoje, foram bastante pertinentes, bastante perspicazes, né, em associar isso com outras situações, e isso é muito, muito importante, né? Então, desculpem eu ter aqui estourado um pouco o tempo, mas eu não queria perder a oportunidade de conversar com vocês, e que foi para mim muito, muito bom e muito gratificante. Então, eu agradeço. Acho que temos um minutinho, se alguém quiser se manifestar, né, Caroline? Ou se você quiser também dar alguma orientação aí para o dia de amanhã. Eu vi que o pessoal está com problemas aí na abertura do formulário, né? Então, eu encerro aqui. Agradeço a vocês, desejo aí uma boa jornada de trabalho e de estudos aí na programação de hoje, da Semana de História, e nós nos vemos amanhã, né? Muito obrigado. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, professor, mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com você. E até amanhã, gente.